Queridos, hoje nós vamos falar a respeito desta bem-aventurança, que é a mansidão, ou melhor, a realidade de que nós somos verdadeiramente abençoados, não tão somente por sermos mansos, mas porque herdamos tudo o que existe, tudo o que foi criado é a nossa herança, uma vez que nós experimentamos da mansidão. Queridos, como eu tenho enfatizado em todas as escolas, em todas as nossas aulas sobre as bem-aventuranças, aquelas características que o Senhor Jesus coloca aqui como uma demonstração dessa bem-aventurança, elas não são características naturais. Elas não são, segundo as pessoas pensam, algo que nós, com muito esforço, ou quem sabe, por termos alguma propensão a isso, nós possamos desenvolvê-las, né? E por conta disso, queridos, eu não quero que você pense essa mansidão como uma resposta natural às coisas desta vida. Até porque, queridos, desde que nós começamos a estudar as bem-aventuranças, irmãos, nós temos percebido que essas bem-aventuranças, elas não são algo fácil ou algo muito simples de ser vivido. No entanto, todos nós, como cristãos, todos os discípulos de Cristo, precisam manifestar estas características, ainda que pecadores como somos, em muitos momentos nós deixamos de manifestá-las. No entanto, irmãos, nós precisamos sim vivê-las de acordo com a bênção do Senhor, com a graça de Deus operando nas nossas vidas. Então, queridos, nós cada vez mais vivemos essa realidade do Evangelho ao experimentarmos da mansidão. Agora, quando nós falamos de mansidão, queridos, é inevitável pensarmos aí a forma como o mundo pensa a respeito de mansidão. E é isso que eu quero falar agora em primeiro lugar. Se o Lucas puder nos ajudar aí, mudando o slide para nós, né, o que o mundo pensa sobre mansidão? Nós vivemos numa realidade, irmãos, em que a coisa que o nosso mundo, ou uma das coisas que o nosso mundo mais valoriza é a ousadia, e esse é o primeiro tópico. Se o Lucas for passando aí, ele vai observar. Lucas, eu até vou te dar uma ajuda, cara, pode botar os 3 tópicos aí direto, né? A valorização da ousadia, aí depois, logo em seguida, é a desvalorização da mansidão, e até o último, o público original de Jesus. Você já deixa a tela pronta aí, para você não ficar tão desesperado, tá? Mas a verdade é, queridos, que nós vivemos numa sociedade em que nós estamos acostumados a valorizar a força, o poder. Nós estamos numa realidade em que cada vez mais o mundo exige de nós uma extrema capacitação, até uma autossegurança, não é verdade? Uma autoconfiança, e, de uma certa forma, até a agressividade é uma capacidade ou uma virtude que é valorizada nos dias em que nós vivemos. E ainda mais quando nós falamos a respeito da característica que Jesus dá, ou da bênção que Jesus dá àqueles que são mansos. Porque Jesus fala que os bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quando nós falamos a respeito disso, queridos, nós normalmente pensamos que quem vai herdar a terra são os corajosos, não é verdade? São aqueles que são fortes, são aqueles que são poderosos, são aqueles que são cheios de habilidades, aqueles que têm alguma autoridade e que demonstram uma autoconfiança, uma autossegurança, né? E que, de uma certa forma, até vivem uma certa agressividade, uma certa impetuosidade, porque como eles vão herdar a terra, né, ou o nosso pensamento seria assim, então eles precisam ser agressivos, eles precisam ser fortes, poderosos. Mas Jesus inverte isso falando assim, não, olha, é a mansidão que faz a gente herdar a terra. Que coisa diferente, né?
Que paradoxo, que coisa completamente estranha para nós. Quanto mais uma pessoa se impõe, quanto mais ela se expressa, quanto mais ela se organiza e manifesta o seu poder, as suas habilidades, então é essa aí que vai ter sucesso, é essa aí que vai ter progresso, esse tipo de pessoa é quem vai herdar a terra, não os mansos. Mas isso acontece, queridos, porque há na nossa sociedade uma desvalorização a respeito da mansidão. Para nós, aquelas pessoas que são mansas são aquelas pessoas que elas não conseguem nem, de certa forma, administrar os seus problemas. Elas são as pessoas em que todo mundo manda, todo mundo passa por cima, né? São as pessoas que, mesmo que elas não gostem muito de receber ordens, elas acabam se sujeitando, porque elas são assim mesmo, né? Elas são mais calmas, elas não têm muita iniciativa, elas não até gostariam de mudar algumas coisas, mas a falta de iniciativa delas faz com que elas não consigam encontrar a solução para aqueles problemas, né? Então, para nós, as pessoas que fazem acontecer é que vão herdar a terra, é que vão conquistar as coisas, é que vão conseguir ter sucesso. E nós olhamos para as pessoas mansas, o mundo dos nossos dias, né, olha para as pessoas mansas e elas acabam abominando essas pessoas porque elas acham que elas são fracas, que elas são frágeis. Né? Elas são deixadas de lado, ou então ocupam funções menores, porque elas são mansas demais. E o motivo pelo qual o mundo abomina aqueles que são fracos, aqueles que são frágeis, queridos, é porque nós consideramos que é errado não nos defendermos diante das injustiças, diante dos maus tratos, ou até quando nós somos enganados, nós achamos que nós temos que nos defender, nós temos que nos levantar, nós temos que fazer alguma coisa a respeito de tudo aquilo que nós sofremos, ou a respeito das injustiças, e por aí vai. Então, nós supomos sempre que precisamos nos defender. E isso tudo surge em nós por causa de um pressuposto, queridos, ou então porque nós imaginamos que existe algo em nós que é digno de ser defendido. Que existe alguma essência em nós de retidão moral, de caráter, de virtude, que os outros são obrigados a respeitar. Não é verdade? Quando nós somos ofendidos, quando nós somos maltratados, quando nós nos sentimos enganados, a primeira coisa que nós fazemos nós temos que lutar pelos nossos direitos. Nós temos que fazer alguma coisa a respeito disso. Não, eu não tolero mais essa injustiça. E então nós achamos que, diante disso, por causa do valor que nós temos, nós devemos nos defender, ou então nós precisamos ser defendidos. Agora, quando Jesus fala, queridos, que os mansos que são bem-aventurados, ele está dizendo que, ao contrário, aqueles que confiam em si mesmos, que confiam no seu poder, na sua força, nas suas vantagens, que confiam nas suas capacidades, nas suas organizações, nas suas instituições, esses que são bem-aventurados. Jesus fala, não. Bem-aventurados aqueles que são mansos. E isso fazia muito sentido, queridos, diante da realidade do público original para quem Jesus falava. Eu estou vendo alguns irmãos dando bom dia aqui, mas eu quero saudar especificamente, queridos, o Elton, que essa semana, na sexta-feira, passou por uma grande cirurgia aí, né? E já está conosco aqui, acompanhando a escola bíblica. Deus abençoe, Elton. Que bom te ver aqui, que bom te ver bem, na verdade, né? Graças a Deus pela sua vida. Deus te abençoe. A realidade, queridos, do público original, para quem Jesus falou isso, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
era um público original muito voltado para as questões bélicas. Lembra que os judeus dos tempos de Jesus, eles imaginavam que a conquista da terra, ou então que eles seriam cada vez mais poderosos, ou eles se tornariam livres do Império Romano a partir de um líder militar, de um messias político, alguém que viesse para organizar um levante armado e assim derrubar a influência do Império Romano sobre Israel. No entanto, queridos, isso acontecia porque os judeus dos tempos de Jesus tinham um pensamento completamente materialista a respeito da vida, naturalista a respeito da vida. Eles pensavam que o domínio do Messias ou o reinado do Senhor que viria, ele se daria de uma forma política e não necessariamente espiritual, como era assim a ideia e o propósito do Senhor de fazer essas coisas. A verdade, queridos, é que quando Deus institui o seu reino, Ele não está pensando num reino que é material, um reino humano ou um reino político. O Senhor tem pensado e tem construído ao longo da história um reinado espiritual, que é verdade, em alguns momentos da história se manifesta politicamente. Mas o reinado do Senhor não é essencialmente um reinado político. E é exatamente isso que o Senhor Jesus queria demonstrar aos seus ouvintes, àqueles que ouviam Jesus. Mas então, queridos, nós, diante de uma realidade como essa, deveríamos agora nos perguntar, eu vou pedir para o Lucas ir passando os slides aí, por favor. O primeiro só, né? Porque a pergunta é, será que Jesus era realmente manso? Porque a primeira coisa que nós lembramos a respeito de Jesus é Mateus capítulo 11, os versículos 28 e 30, não é? Olha lá o que diz lá. Isso, Mateus 11, 28 a 30. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é um texto clássico, queridos, que nós lembramos quando nós falamos aí a respeito da mansidão de Jesus. No entanto, você vai lembrar de outras passagens, de uma especificamente que eu separei aqui, que talvez possam colocar em xeque esse nosso pensamento a respeito do nosso conceito de mansidão. Perceba, o próprio Cristo afirma, Mateus 11, versículo 29, que ele é manso e humilde de coração. No entanto, nós vamos encontrar um outro texto, olha lá, Mateus 21, versículos 12 e 13, me ajuda aí, Lucas, por favor. Mateus 21, versículos 12 e 13, onde nós temos uma passagem em que o nosso conceito de mansidão não se encaixa muito bem. Porque o texto vai nos dizer ali, tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam, também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Queridos, se o próprio Senhor Jesus diz que Ele é manso e humilde de coração, e quando nós lemos os relatos do Evangelho, queridos, nós percebemos que tudo aquilo que Jesus fez na sua vida foi uma expressão da sua humildade profunda e de um desejo profundo de obedecer a Deus, ao seu Pai, e até de colocar os outros em primeiro lugar. O fato de ele ter morrido numa cruz para pagar o preço do meu e do seu pecado, queridos, é uma grande demonstração de submissão a Deus e de colocar os outros em primeiro lugar. Isso, queridos, é verdadeira mansidão.
a atitude de Cristo para com seus inimigos, mas talvez ainda mais a sua completa submissão a Deus, demonstravam a sua mansidão. Um dos grandes exemplos, irmãos, é quando Jesus está diante de Pôncio Pilatos, o governador daquela região, em que o Pôncio Pilatos pergunta: olha, você não está vendo as acusações que são feitas contra você? E Jesus, ele simplesmente se cala ou troca meia dúzia de palavras, mas em nenhum momento Jesus se defende. E aí, em outros momentos, como este no templo que nós acabamos de ler, Mateus capítulo 21, Jesus, ele age de uma forma como nós não imaginamos uma pessoa mansa agindo. Por que isso acontece, queridos? Será que uma pessoa que fez aquilo como fez, né, derrubando as mesas, né, expulsando as pessoas, enxotando os outros, será que nós poderíamos dizer que alguém que fez isso é realmente manso, né? Olha lá, Lucas, passa mais um aí para mim. Como nós poderíamos dizer que alguém que fez isso é manso? Nós ficamos aí nesse contraste. De um lado, alguém que se afirma manso. De um lado, alguém que, quando é acusado de algo, se retém, né? Não se defende. E, por outro lado, alguém que derruba as cadeiras e expulsa as pessoas de lá, e etc. Como nós poderíamos dizer que alguém que fez isso é manso? Isso acontece, queridos, e aí vem a próxima parte aí, por favor, Lucas, porque a nossa ideia sobre mansidão é completamente diferente do conceito bíblico de mansidão. Para Jesus, queridos, mansidão não é essa perspectiva, essa condescendência passiva, né, de sentar, se esperar, né, esperar que alguém fizesse alguma coisa, né, aquele ar mais assim, quase zen, né, meio espiritualista, né, as religiões espiritualistas estão na moda aí hoje em dia, né, aquele negócio de meditação transcendental, né, quando nós pensamos numa pessoa mansa, nós pensamos nisso, mas para Jesus ser manso não é isso. Mansidão não significa evitar conflitos, queridos. Recusar-se a chamar da espada, né, apenas porque nós achamos que aquilo ali precisa ser tomado alguma providência, então não quer dizer que nós não tenhamos que fazer nada. Mansidão, você pode ser muito bem manso, enquanto eu estou vendo algumas mensagens chegando para mim aqui, querido, o seu Elias falou assim, mansidão não quer dizer concordar com tudo. Exatamente, mansidão não quer dizer concordar com tudo, até porque você pode ser manso enquanto corrige. Você pode ser manso enquanto repreende alguém, enquanto admoesta alguém. E você não vai fazer isso como uma expressão da sua superioridade, ou então como uma expressão da sua defensiva, né, da sua defesa pessoal. Né? Jesus não era um molengão, como algumas peças de teatro gostam de retratar, ou como alguns filmes gostam de retratar Jesus, né, como alguém frouxo, como alguém molenga, mas ele era radicalmente manso. Jesus nos mostra, queridos, que mansidão não é evitar conflitos apenas para ser agradável com as outras pessoas, ou então apenas por gostar de ser agradável às outras pessoas. Mansidão também não é uma timidez excessiva, sabe? Nós olhamos para alguém que é extremamente tímido e nós associamos essa pessoa com a mansidão. Mansidão não equivale à indolência, sabe aquele negócio, aquela leseira e etc. Também não é frouxidão. O conceito bíblico de mansidão, queridos, não é nenhuma dessas coisas.
que o nosso pensamento, a nossa imaginação vai até essas definições, ou então a esses tipos de características quando nós imaginamos uma pessoa mansa. A mansidão é sim compatível com uma grande força de caráter. Mansidão é completamente compatível, queridos, com uma grande convicção a respeito das coisas. Mansidão é compatível com uma grande autoridade, com um grande poder. Nós não podemos nos deixar pensar, queridos, que mansidão é sinônimo de fraqueza, é sinônimo de complacência, né, ou de leniência. O homem manso, ao contrário do que se pensa, é alguém que acredita em defender com tal empenho a verdade, que ele se dispõe, inclusive, a até morrer pela verdade, se for necessária. Quando nós olhamos para os grandes mártires da história da igreja, queridos, em que, ao serem falsamente acusados, em que foram condenados à fogueira, ou à decapitação, ou à crucificação, assim como a exemplo de Cristo, quando nós olhamos para os mártires da história da igreja, nós vemos homens plenamente mansos. No entanto, que defenderam a verdade até o custo da sua própria vida. E isso eu quero enfatizar, queridos, porque os mártires não foram pessoas fracas, frágeis, débeis, né? Não foram pessoas frouxas diante das suas convicções, daquilo que criam. Né? Essa semana eu vi um slide, né? uma figurinha a respeito de Policarpo de Esmirna. Policarpo, que viveu ali nos primeiros séculos depois de Cristo, né? No primeiro século depois de Cristo, Policarpo foi discípulo do apóstolo João. E Policarpo, quando ele estava para ser queimado vivo e o fogo não pegava nele, lancetaram ele com uma adaga, inclusive, né? Policarpo, diante das acusações, né, que obrigavam ele a negar Cristo, ele falava assim: mas negar por quê? Se ele só tem me feito bem, eu não posso negar aquele que é o meu Salvador. Ele só me fez bem, como é que eu vou negá-lo? Eu sou cristão. E com isso ele foi condenado à fogueira e à morte. Queridos, a mansidão, as pessoas mansas, elas não são pessoas frágeis, ao contrário, são pessoas fortes, convictas, cheias da verdade, né, que não abrem mão das suas convicções, da sua verdade, a respeito da verdade. E exatamente por isso, queridos, que a mansidão ela não é meramente uma questão externa, mas a mansidão, ao contrário, ela consiste numa atitude que é interior. É algo que é produzido em nós através da operação do Espírito Santo de Deus. Queridos, quando nós olhamos para esse conceito de mansidão que Jesus nos traz, então nós somos obrigados a olhar para de onde Jesus tirou esse conceito. Né? E aí isso nos remete lá ao Salmo 37. Quer ver? Abre lá comigo, Lucas, pode passar para nós aí? E aí você pode reproduzir todo o slide, por favor, tá? Salmo 37, a essência da mansidão. Você vai encontrar o versículo 11 no Salmo 37, que é quase que exatamente aquilo que Jesus citou, ou seja, Jesus estava citando o Salmo 37 quando ele deu esta bem-aventurança. O Salmo 37, versículo 11, diz assim: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. A essência da mansidão, queridos, ela não se encontra numa característica natural que nós, porventura, venhamos a ter. Tem algumas pessoas que elas são realmente, naturalmente, mais pacatas mesmo, não é verdade? Você com certeza conhece alguém que já ouviu afrontas, que já passou por um bocado na mão de outras pessoas e mesmo assim não respondeu, mesmo assim se manteve mais serena, mais calma, né, mais tranquila e etc.
No entanto, isso se dá muito mais por causa da característica que ela tem. Né? Ela tem esse tipo de personalidade, esse tipo de jeitão. Né? No entanto, queridos, não é esse tipo de mansidão a qual o Senhor Jesus está nos ensinando. Não é uma mansidão natural. Não é uma pessoa que é mais pacata, que é essa pessoa a qual Jesus está se referindo. A pessoa a quem Jesus se refere, queridos, é uma pessoa que tem a sua completa confiança no Senhor. É a confiança no Senhor que nos dá a essência da mansidão. Quer ver uma coisa? Olha lá, no Salmo 37, se você está com a sua Bíblia aberta aí, você vai perceber isso. Olha quantas vezes, em quantos versículos o salmista nos fala a respeito da confiança no Senhor. Versículo 3, confia no Senhor. Seguinte, o versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Próximo, versículo 7, descansa no Senhor e espera nele. Mais um, os que esperam no Senhor possuirão a terra, versículo 9. E então no versículo 34 vem mais uma instrução, espera no Senhor. Queridos, a mansidão da qual o Senhor Jesus fala nas bem-aventuranças não é uma característica natural, mas é uma realidade espiritual de confiança completa no Senhor. Essa é a essência da mansidão. E nós não podemos imaginar que essa essência possa ser reproduzida naturalmente. Não, queridos, não é. Não é a respeito de pessoas que naturalmente são assim mais pacatas, mais tranquilas, né? Pessoas que são mais assim, que parecem que se governam melhor diante das ofensas, né? Não, de forma alguma, não é de uma característica natural que Jesus está falando aqui, mas é de uma realidade espiritual de confiança completa em quem Deus é e naquilo que Deus revela a respeito de si mesmo. Você tem alguma pergunta? Eu quero te dar um espaço aí para você escrever a respeito daquilo que nós estamos estudando. Eu recebi já algumas mensagens aqui, né? O seu Elias, né, nos dizendo, manso não quer dizer que nós temos que concordar com tudo, né? Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade aí, irmãos, em mandar a sua dúvida, que eu estou tentando me organizar aqui para ler todos os comentários e as suas perguntas, né? Tendo superado, queridos, essa parte mais introdutória a respeito do conceito de mansidão, nós agora vamos começar a levar a sério, né? E é esse o próximo slide, né? Levar a sério a nossa falência espiritual. Se o Lucas puder passar, fique à vontade, por favor. Levando a sério a sua falência espiritual. Desde o primeiro estudo sobre as bem-aventuranças, queridos, eu disse que que as bem-aventuranças elas estão completamente conectadas. Lembra disso? É impossível você manifestar uma e não manifestar a outra. Nós precisamos manifestar todas elas. E se alguma delas nós não temos manifestado, queridos, é porque tem alguma coisa errada. Nesse momento, queridos, nós começamos agora a ver com um pouco mais de profundidade o que acarretam aquelas coisas que nós estudamos nas nossas últimas aulas. Na primeira bem-aventurança, irmãos, nós falamos a respeito do ser humilde de espírito, não é verdade? E quando nós falamos a respeito do ser humilde de espírito, nós falamos que essa pobreza espiritual, ela é uma pobreza tão extrema que ela é como se fosse uma falência espiritual, ou seja, nós não somos absolutamente nada diante de Deus,
por causa da nossa realidade espiritual. Nós somos falidos espiritualmente, gente que depende de esmolas. É nessa condição espiritual em que nós nos encontramos. Essa condição espiritual em que nós nos encontramos, queridos, é aquilo que leva-nos essencialmente a chorar, que é a segunda bem-aventurança. Então, nós chegamos à conclusão de que os humildes de espírito são bem-aventurados, porque deles pertence o reino dos céus. No entanto, ao contemplarmos essa nossa falência espiritual, ao observarmos quem nós verdadeiramente somos, isso nos leva às lágrimas, ou seja, nós passamos então a chorar por causa dessa nossa condição espiritual. No entanto, ao percebermos a nossa falência e chorarmos por causa disso, então, queridos, é produzido em nós essa tal mansidão real, que é aquilo que o Senhor Jesus nos fala aqui nesse texto. A mansidão, queridos, é a consequência lógica da sua absoluta humildade espiritual. Por quê? Porque a mansidão, ela é um produto natural daquilo que nós observamos quando nós nos percebemos como humildes espiritualmente. Ou seja, a pobreza de espírito nos faz chorar por causa do nosso pecado, por causa da nossa pecaminosidade, e essa pobreza de espírito que nos faz chorar por causa do nosso pecado, nos torna mansos. A mansidão é, portanto, irmãos, o teste que mostra se nós realmente compreendemos o Evangelho. Agora as coisas começam a ficar mais difíceis para nós como cristãos, queridos. Porque uma coisa é nós aceitarmos as nossas fraquezas e então celebrarmos os nossos defeitos e a nossa falência, porque nós reconhecemos que não existe nada digno em nós que possa ser defendido ou então que possa ser objeto da valoração de alguém, do próprio Deus inclusive. E muito mais do que isso, nós celebramos isso, porque somos humildes de espírito, muito mais do que isso. Nós sabemos que Jesus nos ama apesar das nossas fraquezas e defeitos. Por isso nós somos bem-aventurados. O reino do Senhor pertence a nós, o reino de Deus nos pertence porque nós somos os humildes. Nós percebemos as nossas fraquezas e defeitos e sabemos que o Senhor Jesus nos ama por causa, apesar das nossas fraquezas e defeitos. O presbítero Norte está dizendo aqui, me parece que a mansidão, em um sentido espiritual, é diferente de perfil pessoal, perfeito, embora deva produzir um determinado comportamento, apesar do nosso jeitão. É isso aí, é disso que nós vamos falar agora, presbítero Norton. Entender a graça de Deus, queridos, é o que nos torna mansos. É o que nos faz mansos. A graça, ela não somente muda a maneira como nós pensamos a respeito de nós mesmos. Lembra? Nós somos humildes de espírito, e nós percebemos isso ao compreendermos que o Senhor Deus nos alcançou graciosamente. A graça, ela não muda somente a maneira como você pensa sobre você mesmo. A graça não muda apenas aquilo que você pensa a respeito de Deus. Ou então a graça, ela não muda apenas a forma como nós pensamos sobre nós mesmos a respeito do que Deus pensa. Mas a graça muda a maneira, inclusive, como nós nos relacionamos com as outras pessoas. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós olhamos para nós mesmos e falamos assim, realmente, eu sou pecador. E então eu sofro diante dessa condição de ser pecador.
E eu me humilho por causa disso, e eu me coloco nas mãos do Senhor por causa disso, e eu confio plenamente nele por causa disso, porque eu reconheço que eu sou pecador. Isso nos leva a uma atitude diante de Deus. No entanto, isso também nos leva a uma atitude diante dos outros. Sabe por quê? Porque uma coisa é eu me assumir como pecador, como fraco, como humilde, como pobre de espírito. Uma coisa é eu me assumir nas minhas fragilidades, nas minhas dificuldades, nas minhas lutas. Uma coisa é eu olhar para mim mesmo e me ver pecador. A outra coisa completamente diferente é quando os outros me veem pecador. Não é verdade? É mais ou menos assim. Nós que moramos em Curitiba, nós falamos mal de Curitiba. Ah, poxa vida, será que nós vamos ter que enfrentar 4 estações do tempo num mesmo dia? Então a gente reclama do frio, a gente reclama da chuva, quer dizer, da chuva nem dá para reclamar, porque faz tempo que nós não temos, né, queridos? Então, nós estamos precisando de chuva, né? Se Deus for gracioso, que Ele nos envie chuva, nós estamos precisando disso. Mas a gente reclama quando está calor, a gente reclama quando está frio, e a gente fala mal da nossa cidade, a gente diz, Curitiba não tem jeito mesmo e tal, não sei o quê. Mas que ninguém de fora venha falar mal da nossa cidade, não é mesmo? A gente pode, os outros não. E a mesma coisa é a respeito da gente. A gente pode falar mal dos nossos filhos, mas os outros não, de jeito nenhum. E de nós mesmos, nós podemos falar mal de nós mesmos. Mas se alguém falar mal de mim, eu vou me defender. Eu não vou aceitar essa injustiça. Eu preciso levantar e defender a minha honra, o meu caráter. Eu preciso me defender, porque afinal eu não sou isso que a pessoa está dizendo de mim. Essa é uma realidade, queridos, a respeito da forma como nós nos relacionamos. Nós, diante de Deus, somos completamente humildes, reconhecemos a nossa falência. Nós, então, temos uma compreensão não apenas do nosso relacionamento com Deus, mas nós temos uma compreensão do nosso relacionamento com nós mesmos. Ao percebermos isso, nós choramos. Mas a mansidão, queridos, ela nos impulsiona para uma realidade que agora é relacional. Né? E é isso que eu vou mostrar para você aí. Pode pôr para mim, Lucas, por favor. A mansidão, ela é necessariamente relacional. A mansidão é essencialmente um autêntico ponto de vista que nós temos de nós mesmos, mas que então é expresso numa atitude de relacionamento com as outras pessoas. E por isso isso diz respeito de 2 coisas. Primeiro, da minha atitude comigo mesmo. Eu me reconheço como humilde de espírito, choro por causa da minha falência espiritual, e então eu me torno uma pessoa mansa, mas isso me impulsiona ao me relacionar com outras pessoas. A mansidão é uma atitude interna, e como o presbítero Norton disse, mas que se manifesta externamente quando nós nos relacionamos com as outras pessoas. Se chorar é a parte emocional dessa falência espiritual, dessa pobreza do espírito, então a mansidão é essa parte relacional da pobreza do espírito. Então, queridos, quando nós vemos a nós mesmos à luz de quem Deus é, então nós entendemos a nossa pobreza de espírito e choramos. Mas quando essa autoavaliação se traduz nos nossos relacionamentos com outras pessoas, então ela se manifesta em mansidão e em gentileza. Perceba, até agora a gente vinha nas bem-aventuranças analisando nós mesmos. Não é verdade? Nós falamos sobre a pobreza do espírito, a falência espiritual que nós somos como pecadores.
No entanto, queridos, nós não estamos sozinhos neste mundo. Nós não vivemos de maneira solitária. Nós também encontramos outras pessoas. E essas pessoas também vão perceber a nossa falência espiritual. E ao perceberem essa nossa falência espiritual, elas vão dizer coisas a nosso respeito, elas vão pensar coisas ao nosso respeito, elas vão agir na nossa direção, olhando para nós também a partir dessa realidade. Então, a mansidão é a forma como nós reagimos a isso que as pessoas falam, pensam e agem a nosso respeito. Então, consiste a mansidão, queridos, em permitir que outros indivíduos dirijam os seus holofotes para mim mesmo, ao invés de eu mesmo fazê-lo. Nós estamos debaixo do escrutínio das outras pessoas, nós estamos debaixo da avaliação de outras pessoas. E quando alguém vê verdadeiramente quem nós somos, queridos, então é inevitável que elas venham a falar a respeito daquilo que nós somos. Em alguns momentos, elas vão falar a respeito, ou vão fazer uma avaliação justa a respeito de quem nós somos. E em outros momentos, nós vamos entender que aquilo que a pessoa avaliou a nosso respeito, aquilo que a pessoa falou a nosso respeito, aquilo que a pessoa pensou a nosso respeito, é completamente injusto. E aí, quando a pessoa fala que aquilo que é completamente injusto a nosso respeito, então nós nos levantamos, nós nos defendemos, e nós falamos assim, não é assim. Não é isso que nós fazemos? Mas não é isso que a mansidão nos ensina, queridos. E aí entra o terceiro ponto do que é levar a sério a nossa falência espiritual. Levar a sério a nossa falência espiritual, pode passar mais uma aí para mim, Lucas, implica em não nos defendermos diante de acusações. Agora começa a ficar difícil, não é verdade, queridos? Porque até agora, observar a nossa indignidade espiritual, a nossa pobreza de espírito, tudo bem. É fácil de fazer, não é? Observar essa pobreza de espírito, essa falência espiritual e chorar, é tão natural, é isso mesmo, é o que acontece. No entanto, deixar que os outros falem dessa nossa falência espiritual, isso eu não deixo não. Eu vou me defender, eu vou me levantar, eu vou falar, não, você foi injusto. E quando os outros nos acusam, mas os outros também têm pecados, a gente logo fala assim, mas você também, hein? Não é assim que a gente age, queridos. Mas quando nós temos um espírito manso, queridos, nós somos como se fosse um carvão úmido. Você já tentou colocar fogo num carvão úmido, numa lenha úmida? Dá muito trabalho, né? Precisa secar antes, precisa falar. O fogo não pega facilmente no carvão úmido, queridos. E o que nos torna esse carvão úmido é uma convicção, um profundo conhecimento de que nós somos tão maus quanto todos os outros pensam a respeito de nós e que pensam mal de nós e que nós realmente somos isso. É possível que, embora o ataque não seja aquele ataque específico, não seja precisamente verdadeiro, nós sabemos que nós somos capazes daquilo que estão nos acusando, e é por isso que nós não nos defendemos por amor a nós mesmos. Eu quero te demonstrar uma coisa.
Quando nós entendemos que nós somos completamente falidos espiritualmente, irmãos, nós não temos uma reputação a defender, dá para entender isso? Pensa alguém completamente falido, alguém que não tem um pedaço de papelão para se estirar, para se esticar, para poder deitar e passar a noite. Você nem esse papelão você tem. Agora imagina, você não está preocupado se alguém vai te roubar alguma coisa. Você não está preocupado em defender a sua reputação, porque, afinal, você não tem uma reputação para defender. Eu sei que isso é difícil, irmãos, porque quando nós somos acusados de sermos mentirosos, ou então somos acusados de sermos isso ou aquilo, e nós olhamos para nós mesmos e falamos assim, puxa, mas eu não sou mentiroso, eu não menti, como que as pessoas estão me acusando a respeito disso? Então nós queremos nos defender. Mas quando nós percebemos a falência espiritual em que nós vivemos, queridos, então nós descobrimos que o potencial daquilo que nós estamos sendo acusados já está em nós. E quando nós nos vemos falidos diante de Deus, então a verdade é que qualquer acusação que for dirigida a nós, queridos, vai parecer pelo menos razoável. Sabe como? Olha, você foi mentiroso nessa ocasião. E você vai olhar e vai falar assim, puxa, talvez eu não tenha mentido, mas eu realmente sou um pecador. Eu realmente tenho o potencial de fazer tudo isso. Se eu sou o que as pessoas dizem que eu sou, então eu não preciso defender a mim mesmo, eu apenas reconheço a verdade. E eu não preciso reagir. Eu não preciso me defender. É a mesma coisa de que alguém dizer para mim assim, olha, você é o Tiago. É, realmente, eu sou o Tiago mesmo. É isso que eu sou. Ninguém se defende quando é chamado pelo seu nome. E por que alguém, quando diz que nós somos pecadores, nós queremos nos defender, queridos? Por que nós achamos que temos uma reputação a zelar? Como é que isso funciona na nossa mente, né? Se eu sou aquilo que as pessoas dizem que eu sou, então eu não preciso me defender, eu apenas reconheço a verdade, é isso mesmo, eu sou pecador mesmo. Quando nós achamos que alguém pensa menos de nós, ou então que vai pensar menos de nós, ou então que está prestes a pensar menos de nós, então aí nós damos muito valor a nós mesmos, nós queremos nos defender, é um mecanismo de defesa nosso mesmo, de evitar que as nossas fraquezas sejam expostas, ou então, pelo menos, fingirmos que elas não nos controlam. Mas a mansidão, queridos, nos liberta desse instinto de nos defendermos, porque ela diz, você não precisa se defender. Você não precisa se defender, porque você é assim mesmo. Não porque nós nos sentimos justificados em tudo o que nós fazemos, não porque nós sentimos que não, eu sou assim mesmo e eu vou ser sempre assim, eu não me importo com o que os outros dizem, mas porque a nossa pobreza de espírito que nos leva a chorar, nos trouxe a um lugar em que nós cremos que realmente nada nós temos em nossas mãos, em nosso caráter, em nossa reputação, que nós tenhamos que defender. Eu sou apenas um pecador. Não é uma coisa lastimável a dizermos, eu sou apenas um pecador. E sim, a coisa mais verdadeira que nós dizemos a respeito de nós mesmos é que nós somos pecadores. É por isso, queridos, que a mansidão tem que envolver um autocontrole. Eu não estou dizendo que nós somos, ou que nós conseguimos fazer isso o tempo todo. Não, às vezes as injúrias, as injustiças são tão grandes, as perseguições são tão grandes, que nós nos esquecemos quem nós somos, e então nós nos levantamos e nos defendemos. Isso acontece. No entanto, queridos, não precisa ser assim. Liberdade da maldade e liberdade de um espírito de vingança, é a isso que nos conduz à mansidão.
a ausência de pretensão, de arrogância a respeito de nós mesmos. Mansidão presume que eu tenho o direito de falar, que eu tenho o direito de me defender, que eu tenho o direito de me afirmar, de reivindicar os meus próprios direitos, mas a mansidão assume que eu posso escolher refrear os meus impulsos, que eu posso me permitir ser difamado e defraudado. Mais do que isso, porque eu não preciso defender a mim mesmo. Eu não preciso me comportar de maneira maldosa, eu não preciso me comportar de maneira vingativa, eu não preciso estar sempre pronto para revidar, mas eu sou manso, eu posso praticar a paciência, eu posso praticar a compreensão para com os outros pecadores, porque eu não preciso ter a pretensão de ser o dono de tudo, ser o senhor de tudo, porque afinal eu já sou. Os mansos é que herdarão a terra. Queridos, eu quero dar um último exemplo a respeito de como isso funciona. Eu quero que você se lembre de Jesus sendo acusado. E sendo acusado injustamente, sendo julgado e sendo executado injustamente. Você já reparou que Jesus, ele nem mesmo se defendeu? Ele não defendeu a sua honra. Ainda que ele pudesse convocar os exércitos dos céus para defendê-lo, ele não fez. Agora, Jesus tinha o que defender, não é verdade? Jesus tinha uma honra, Jesus tinha uma reputação, Jesus tinha caráter. Jesus não era pecador como nós, e não é pecador como nós. Desse ponto de vista, queridos, a nossa mansidão é muito mais fácil do que a dele, porque nós não temos nada que seja digno de ser defendido. Jesus tinha, nós não temos. E se nós vemos a nós mesmos corretamente, como a Bíblia diz que nós somos, então, queridos, a verdade é que nós deveríamos nos admirar de que Deus nos trata tão bem, porque nós não somos alguém que merecemos ser tratados tão bem como Deus nos trata. E nós deveríamos nos admirar porque os outros nos tratem melhor do que nós merecemos. Porque se nós olharmos para nós mesmos, nós não somos dignos de receber tantas coisas boas, de recebermos tantas coisas boas como nós temos recebido, tanto da parte de Deus como da parte das outras pessoas. Se nós olharmos a falência espiritual que nós somos, como humildes de espírito, a nossa pobreza, então nós vamos perceber que tudo aquilo que nós recebemos, ou é merecido, ou então é porque nós não merecíamos aquilo que recebemos, e então recebemos pela graça. As pessoas mais abençoadas do mundo são aquelas que se recusam a defender a si mesmas e resolvem colocar as outras pessoas acima de si mesmas, em primeiro lugar, porque são essas pessoas que herdarão a terra. Eu teria muito mais para falar a respeito disso, mas nós precisamos caminhar. Queridos, nós, como mansos, somos herdeiros da terra. E o motivo pelo qual, pode passar, Lucas, por favor, herdeiros da terra. E o motivo, queridos, pelo qual nós somos herdeiros da terra é porque nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo. Quando nós passamos a fazer parte do reino de Deus, então os filhos de Deus passam a herdar este reino. Mas nós devemos perceber, queridos, que antes de herdarmos uma possessão, ou um território, ou um lugar, ou alguma coisa, ou uma propriedade, nós herdamos, acima de tudo, uma pessoa. Nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo. Ou seja, tudo aquilo que Jesus conquistou, agora é nosso.
Não porque nós somos merecedores, não porque nós somos bons, não porque nós temos alguma vantagem, não porque nós temos algum mérito, mas porque Jesus tem. E ao conquistar isso, então nós desfrutamos disso. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Mas essa realidade da herança, ao contrário da herança natural, que nós só recebemos no porvir, depois que alguma coisa acontece, então nós recebemos uma herança agora, nós nos tornamos herdeiros agora. Pode pôr aí para mim, Lucas, por favor. Nós somos herdeiros neste exato momento. Nós não apenas herdaremos algo, mas nós já herdamos algo. Nós experimentamos a nossa herança por meio da mansidão, por nos tornarmos, por termos um refúgio em Cristo, no Filho unigênito de Deus. Então nós já temos estas coisas. Na terra, na vida presente, o homem que é realmente manso, ele é alguém que já herdou todas as coisas, ele já possui todas as coisas. O homem que é realmente manso é o homem que vive satisfeito, é o homem que se sente contente com aquilo que ele tem, porque ele não tem nada, então tudo o que ele receber já é uma infinitude do que ele poderia ter. Todas as coisas nos pertencem, queridos, porque temos Cristo, então nós já somos herdeiros de tudo o que existe. Se é que nós somos mansos, se nós somos crentes autênticos, então nós já herdamos a terra. 2 Coríntios, capítulo, anota aí esses textos, eu quero que você leia depois para você entender o que é essa herança. Agora, infelizmente, nós não teremos tempo. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, Filipenses 4, 12 e 13, né? Olha lá, 2 Coríntios 6, 10, Filipenses 4, 12 e 13, 2 Coríntios 6, 10, Filipenses 4, 12 e 13, 1 Coríntios 3, 21 a 23, conseguiu anotar aí? 1 Coríntios 3, 21 a 23, 2 Coríntios 6, 10, Filipenses 4, 12 e 13 e 1 Coríntios 3, 21 e 23. Mas é inegável também, pode passar, Lucas, é inegável também, queridos, que nós temos uma herança no porvir. Nós temos um momento em que nós herdaremos claramente todas as coisas. A propriedade será nossa e se estenderá em todas as direções, novos céus e nova terra, nós desfrutaremos disso. Então, nessa perspectiva, queridos, nós também temos uma herança no porvir. Nós que haveremos de julgar todas as coisas, nós que possuiremos todas as coisas são nossas hoje e permanecerão no futuro. Nós não podemos perder essa perspectiva. E agora, queridos, concluindo, pode passar, Lucas, e pode pôr todos já de uma vez, né? 1, 2, 3, 4 características, por favor. Concluindo, queridos, viver a verdadeira mansidão, irmãos, tem que nos levar a algumas atitudes. A primeira delas é um combate contra a aspereza. Eu, às vezes, percebo alguns irmãos que são ásperos demais, né? Gente que sempre dá a resposta, né? Parece que sempre tem a resposta na ponta da língua, né? É muita aspereza, muita severidade, né? Gente que não leva desaforo para casa, os outros irmãos estão sempre pisando em ovos. Você conhece gente assim? Queridos, se nós somos assim, então a nossa mansidão precisa nos transformar. Se você for áspero no trato com os outros, severo no trato dos outros, se não existir gentileza no seu relacionamento com os outros,
então você precisa prestar atenção. Talvez você ainda não seja um bem-aventurado. Talvez você ainda não tenha entendido a graça de Deus. Porque um crente autêntico é alguém que evita a aspereza. É alguém que evita ser duro demais com os outros. Nós, ao vivermos a mansidão, seremos mais pacientes, mais longânimos, inclusive quando nós sofrermos injustiças. Será que existe lugar para ganância, irmãos, para alguém que vive a verdadeira mansidão? Será que alguém que vive a verdadeira mansidão é alguém que está o tempo todo querendo pensar primeiramente nele, né? Não, mas e eu? E eu? Não, mas eu tenho que ter isso, eu quero ter isso. Não, mas olha, eu tenho direito, né? Pensa demais em si mesmo. Se você é alguém que se certifica sempre de obter o seu primeiro, se você é sempre o número 1 para tudo, e se ser esse número 1 é a força motriz da sua vida, aquilo que move você, e se você se importa muito pouco a respeito de como as suas ações afetam outras pessoas, então tome cuidado. Porque é muito provável que você ainda não tenha entendido a graça de Deus. Você ainda não entendeu o que é ser manso verdadeiramente. Será que existe na vida cristã, queridos, lugar para vingança? Se você é alguém conhecido como uma pessoa que nunca deve ter o seu caminho cruzado, né? Ninguém pode cruzar o seu caminho, né? Ninguém pode pisar no seu calo. Nossa, olha, se você encrencar, pode encrencar com todo mundo na igreja, mas não encrenca com fulano. Se encrencar com fulano, você vai ter problema. Olha aí, você vai ter o que você merece, né? Se você é alguém vingativo desse jeito, então esteja atento, porque pode ser que você não tenha entendido a graça de Deus. Quando nós falamos sobre isso, queridos, nós estamos falando que na vida de um cristão precisa existir uma ausência total de espírito de retaliação, sabe como? De dar resposta, de querer revidar. Olha, a pessoa vai pagar o que fez comigo. Queridos, é muito necessário que nós deixemos tudo, nós mesmos, os nossos direitos, a nossa causa, a nossa honra, até o nosso futuro nas mãos de Deus. Confia nele e o mais ele fará. Especialmente quando nós nos sentimos injustiçados, quando nós sentimos que nós sofremos injustamente, é aí que nós temos que colocar nas mãos de Deus. Nós não precisamos dar a resposta, nós não precisamos assumir a vingança nas nossas mãos, nós não precisamos nos vingar, nós não precisamos revidar. O que nós precisamos, queridos, é nos entregar nas mãos e nos cuidados do Senhor. O nosso Deus é quem vai tomar a vingança, é Ele quem vai retribuir. A nós mesmos, queridos, nada compete fazer, nós abrimos mãos das nossas armas e nos entregamos nas mãos do Senhor, nós deixamos com que Deus defenda a nós mesmos. Que Ele defenda as nossas causas, que Ele defenda os nossos direitos e aquilo mais que está no encargo do Senhor. E tudo isso, queridos, deve nos trazer paz na mente e no coração. Em último lugar, será que a falta de autocontrole tem lugar na vida cristã? Se a raiva preenche a sua alma de uma forma que a vida seja uma série de explosões ocasionadas porque você tem que cuidar de você mesmo, porque você tem que se defender, então cuidado. Pode ser que você ainda não tenha entendido a graça de Deus. Ser manso, querido, significa que nós estamos dispostos a ouvir
e aprender. Então, irmãos, nós temos a obrigação de pôr um ponto final no nosso eu exigente, que sempre quer mais, que quer a nossa honra, a nossa justiça, a nossa vontade imperando. Porque afinal, queridos, é esse eu exigente, é esse eu idólatra que causa todas as nossas dificuldades. E assim, queridos, aquele que nos adquiriu com um preço tão elevado, é Ele mesmo que vai vir nos possuir por inteiro. E Ele mesmo é quem vai nos defender. Ele mesmo é quem vai nos trazer a paz, a tranquilidade. Queridos, que nós possamos viver essa mansidão, como discípulos de Cristo, como servos do Altíssimo, que nós vivamos essa mansidão. Nós não precisamos retribuir, nós não precisamos revidar, nós não precisamos nos defender. O nosso defensor assim nos fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E é nessa realidade, queridos, que nós, então, seremos bem-aventurados e assim herdaremos a terra. Amém? Hoje à noite, queridos, nós estaremos juntos aqui na Escola Bíblica Dominical, no nosso culto vespertino, e na ocasião nós celebraremos a ceia do Senhor. Alguns irmãos já estarão presentes, lembrando, queridos, que a nossa cidade volta à bandeira laranja, num estado de alerta um pouco maior, e por isso é necessário que você tome todos os cuidados, todas as precauções. No entanto, nós funcionaremos aqui, queridos, da forma como nós já havíamos instruído os irmãos, com todo cuidado, com todo distanciamento que é possível. E então alguns irmãos estarão aqui conosco nessa noite, os irmãos que se inscreveram para participar do culto estarão aqui conosco, e você que ainda não pode estar conosco presencialmente, eu quero te convidar para, no nosso canal do YouTube, participar do culto, prestar culto ao Senhor aí da sua casa, adorando ao Senhor com alegria, com singeleza de coração, mas servindo ao Senhor durante o tempo de culto. E que assim, queridos, o Senhor nos dê um excelente domingo, provando dele e da mansidão que só Ele mesmo pode trazer aos nossos corações. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por esse tempo de escola dominical, que o Senhor continue a ministrar aos nossos corações, para sermos tratados nas Tuas mãos e cuidados pelo Senhor. Haja, Deus, com graça nas nossas vidas. E que durante esse domingo nós possamos experimentar ainda mais do Senhor, da Tua bondade, da Tua graça e celebrarmos o Senhor. Age com graça nas nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.